Perder um cordeiro no parto dói bastante. Agora, perder uma ovelha junto, por um erro que poderia ter sido evitado se você tivesse cuidado 30, 60 dias antes, isso quebra a perna de qualquer ovinocultor. O que eu vou te mostrar aqui hoje é uma coisa que eu chamo de um ponto cego na gestação, porque muitos criadores acham que se a ovelha está com a barriga grande, está gorda, está tudo certo. Só que muitas vezes ela está com desarranjo metabólico por dentro muito grande que leva ela ao colapso. Se você quer parar de ter prejuízo na criação e entender de uma vez por todas por que algumas ovelhas desistem de viver no fim da gestação, esse vídeo vai te ajudar. E fica atento, que o que eu vou te falar aqui hoje é só a base para você entender os problemas que acontecem e que você enfrenta na criação. E esse é só um dos problemas que podem acontecer numa criação. Se você é novo aqui no canal, está chegando por aqui agora, deixa eu me apresentar. Para quem já me conhece, não custa nada falar de novo. Meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, já criei ovelhas há mais de 20 anos. Também sou zootecnista e veterinária. E aqui neste canal eu quero te tornar uma referência na criação de ovinos. Quero que você aprenda muito sobre produtividade, ganho de peso, saúde animal, para você ter menos perda, mais resultado na criação. E se ovinos é um assunto que você gosta, se você quer melhorar sua criação, quer ter animais melhores, então já curte esse vídeo para eu saber que meu vídeo está te ajudando de alguma forma e não deixa de se inscrever no canal e ativar a notificação. Assim você vai ser sempre avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. Então vamos entender um pouquinho de gestação, problema de gestação. Para isso a gente precisa entender que a ovelha, ela é como se fosse uma máquina biológica. É uma máquina biológica incrível, né? Ela se alimenta, ela produz cordeiro, ela amamenta esse cordeiro, ela desmama esse cordeiro. E tudo isso numa rapidez muito grande. Se você pensar no ciclo de produção, por exemplo, comparado com vaca, a ovelha é muito mais rápida. Enquanto uma vaca tem 9 meses de gestação, uma ovelha tem 5 meses. Enquanto uma vaca leva uns 8 meses para desmamar um cordeiro, numa ovelha, com 3 meses você já tem um cordeiro desmamado. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, assim como na vaca, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, mas é um ciclo muito rápido. E quando o ciclo é muito rápido, a gente também tem que entender que algumas coisas são mais rápidas na ovelha. Então a gente tem que dobrar a atenção em alguns pontos, porque quando ela mostra alguma coisa, às vezes já aconteceu rápido demais e a situação já se estendeu para ela. E um problema que acontece com muita frequência na ovelha é no final da gestação a ovelha se entregar, a ovelha enfraquecer, a ovelha morrer sem parir. Mas isso não é porque ela não quer parir, não é porque ela não quer viver, não é depressão da ovelha também. Falar em depressão de ovelha é esquisito, né? Mais uma coisa que a gente sabe hoje é que os animais também têm sentimentos, eles também ficam satisfeitos, felizes, eles ficam tristes, se entregam. Isso depende muito do manejo no dia a dia que a gente faz com os nossos animais. Mas a gente não vai falar disso hoje, a gente está falando da gestação. E por que acontece isso no final da gestação de uma ovelha? A gente vai bater um papinho aqui hoje sobre isso. E para a gente saber entender isso, a gente tem que entender uma coisa muito importante. A gestação da ovelha ela dura 5 meses. E normalmente a gente divide esse tempo de gestação em 3 períodos: terço inicial, terço médio, terço final. Então, se você dividir o período de gestação de 5 meses, que dá 150 dias, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas 150 dias é a média. Se você dividir isso por 3, nós temos 50 dias iniciais, 50 dias no terço médio, 50 dias no terço final. No terço final, nesse último período da gestação, é onde o cordeiro ou os cordeiros vão crescer, vão se desenvolver. Então, 70% do peso do nascimento do cordeiro, acontece nessa fase aqui. No terço inicial e no terço médio, ele está se formando ali, ele está começando a crescer, mas ele explode o crescimento no terço final. É onde ele ganha peso de verdade. Então é aonde ele está sugando a ovelha, onde tudo que ela está comendo está indo para esse cordeiro crescer, desenvolver, para ele ganhar peso. E aí tem uma coisa importante para a gente entender também. Ao mesmo tempo que ele está crescendo, crescendo muito rápido aqui, ele está empurrando os órgãos dessa ovelha. Então ele tá se espichando e ele está empurrando o estômago, o rumen dessa ovelha. Então está ficando um estômago pequenininho, sem espaço, porque o cordeiro está tomando conta de tudo. Agora entenda uma coisa. O cordeiro está crescendo, ele precisa de nutrientes para crescer, então ele está roubando da ovelha e ao mesmo tempo o estômago da ovelha está ficando menor. Ela não consegue encher muito esse estômago. Então a gente tem aqui duas coisas que se contrapõem. Um cordeiro ganhando peso, precisando de mais nutriente, uma ovelha diminuindo o espaço para receber a comida.
Olha como isso é importante de entender. Por quê? Porque o criador às vezes vê uma ovelha engordando, porque o cordeiro está crescendo, então ela tá espichando o estômago, está espichando o abdômen, né? O estômago não, mas está espichando o abdômen, está aumentando sua barriga, e ele acha que está tudo bem, porque ela está gorda. Mas às vezes ela está aumentando a barriga com o cordeiro que está crescendo, com os líquidos ali que ficam em volta desse cordeiro. Isso está aumentando o abdômen. Mas dentro do rumen dela está cabendo pouca comida e ela não está se alimentando bem. E aí, se você continua dando para ela um capim seco, que tem baixa qualidade, um pasto rapado, que tem baixa qualidade, onde aquele pequeno espaço no rumen dela ela vai preencher com alimento de baixa qualidade, ela vai tirar pouco nutriente desses alimentos, porque tem baixa qualidade. E o cordeiro está roubando esses nutrientes, então aquele pouco que ela está comendo está indo para eles. Mas ela tem que se manter bem, ela tem que se manter viva. Ela também tem suas necessidades, ela também precisa respirar, caminhar, bater o coração, tudo isso gasta energia, tudo isso gasta os nutrientes que ela consome. Às vezes ela está lutando contra uma verminose, então isso gasta mais ainda. E esse cordeiro continua puxando, porque ele está ganhando peso, ele está crescendo, ele precisa estar pronto para nascer. Então, quando isso acontece, qual que é o resultado disso? É uma coisa que a gente chama de balanço energético negativo. Nossa, que nome difícil. É um nome chato mesmo, mas é um nome técnico. O que que acontece? Balanço energético negativo. Balanço, a balança desbalanceou. Energético, a energia está desbalanceada. Negativo, por quê? Aquilo que a ovelha come não é suficiente para o que ela precisa para o dia, manutenção dela e para o cordeiro crescer. Então, é como se ela estivesse se alimentando, comendo, mas a energia que ela precisa para todas as atividades do dia a dia dela e para o cordeiro crescer não são suficientes. Então ela come menos do que ela gasta. E aí, quando isso acontece, o que que acontece? Ela cai e morre? Não, ela vai tentar se salvar. Vai tentar se salvar de um jeito que é o possível para ela. Ela começa a comer as suas reservas de gordura. Primeiro ela começa com gordura, depois ela vai invadir os músculos, mas ela começa a se consumir. Por quê? O fígado precisa, o fígado que vai metabolizar o que o animal consome, e ele precisa de nutrientes para manter o cordeiro, para manter a ovelha. Não está vindo do alimento, não está sendo suficiente, vai começar a consumir do seu corpo. Então ela vai emagrecer, vai perder gordura. Bem que para nós podia ser fácil assim, né? Deixava de comer um pouquinho e a gente já emagrecia, mas para nós é mais complicado. A ovelha vai emagrecer, ela vai consumir sua gordura, vai ficar esbelta, magrinha, mas isso para ela não é legal, não. Depois ela vai começar a consumir seus músculos e ela vai enfraquecendo. Ela vai emagrecendo. E o pior de tudo isso é que quando ela começa esse consumo, quando ela começa a se autoconsumir, o fígado está consumindo essa gordura esses tecidos, e ele vai produzir substâncias da quebra desse material que ele está consumindo que vão se acumulando no sangue. É o que a gente chama de toxemia da gestação, toxemia da prenhez. É como se ela se intoxicasse com aquilo mesmo, com aquilo que ela própria produziu, vindo do corpo dela que ela está consumindo, porque o alimento não está sendo suficiente. Olha como isso explica muitas coisas que você já pode ter passado aí na sua propriedade. Aquela ovelha que no fim da gestação cai, fica com a cabeça virada, rangendo os dentes, não tem mais apetite, porque ela está se consumindo, ela está definhando. Ela não está deprimida. Ela está doente, sim, mas é uma doença causada por erro de alimentação. É uma ovelha que normalmente fica meio bêbada, meio cega, parece que bate a cabeça nas coisas, como se ela não estivesse enxergando. Tem muita dificuldade de levantar, quando ela se deita, ela fica caída, cabeça virada para a barriga, um cheirinho doce na boca, um cheirinho meio adocicado. Isso não é um feitiço, não. Isso é química pura. É o organismo dela consumindo o seu próprio corpo. E quando entra num quadro assim, é difícil de fazer voltar, porque o organismo está tentando se salvar. E não é só dar comida nesse momento, ela já não tem mais apetite. Então, quadros assim são extremamente difíceis da gente salvar um animal. Já avançou demais, foi rápido, mas passou do ponto. E aí, nesse estágio, a maioria dos criadores faz o quê? Pega um cálcio, pega um soro, pega um remédio, pega vermífugo, vai fazendo tudo nesses animais, antibiótico, anti-inflamatório, tudo que tem na prateleira. Resultado? Nenhum. Ela não está com infecção, só o cálcio não vai resolver. Ela não está com inflamação. Então, o segredo não é o que você aplica nesse momento. Nesse momento, na verdade, ela precisaria interromper a gestação, parir. Ela precisaria jogar esse cordeiro para fora, porque o cordeiro levou ela a ter esse problema. E o grande causador disso foi o erro na alimentação antes dela chegar nesse ponto.
falta de energia. Ela não teve energia suficiente para ela chegar ao final da gestação e conseguir parir um cordeiro saudável. Então, isso é um problema de organização, isso é um problema de antecipação. A gente não pode deixar chegar a esse ponto. A gente não tem que entender todas as doenças e saber como tratar. Uma doença como essa, a taxa de sucesso é baixa no tratamento. A gente tem que evitar que ela chegue a esse ponto. É trabalhar com uma antecipação para você não ter que ser enfermeiro de ovelha o tempo todo, mas sim um gestor do seu rebanho, gestor de saúde do seu rebanho. É isso que eu trabalho com meus alunos no método varredura. A gente antecipa tudo para não ter que chegar nesse ponto e não saber o que fazer, ou às vezes até ir atrás de um medicamento, tentar, mas sem sucesso, porque a chance de sucesso nesse caso aqui é muito baixa, assim como outros muitos casos que a gente tem de outros muitos problemas dentro da ovinocultura. E qual que é o impacto disso? Bom, vamos dizer que a ovelha não teve uma toxemia tão forte, estava bem no finzinho da gestação, teve um parto, conseguiu ter o parto, pariu o cordeiro. Esse é um cordeiro que veio de uma gestação onde a mãe passou por problema de nutrição. Ela foi mal alimentada. Para ela ter esse problema, teve um erro na alimentação. Então, é um cordeiro que também não se desenvolveu como deveria. A energia que ele consumiu da mãe também não foi suficiente, nem para ele, nem para ela. Então, é um cordeiro que já nasce mais fraco. É um cordeiro que já nasce menor, um peso mais baixo. É um cordeiro que tem menos reserva de gordura marrom, uma gordura interna que eles têm. Todo cordeiro nasce com gordura marrom, mais ou menos, depende da alimentação. E essa gordura é importante para ele manter a sua temperatura corporal no início da vida dele. Se ele não tem muita reserva, é um cordeiro que vai morrer com mais facilidade de hipotermia, hipoglicemia. Hipotermia é quando o frio, vamos dizer, ele passa frio, quando o corpo dele não consegue se manter quente. E isso não acontece só em locais frios, não, em locais quentes também, porque o corpo dele não consegue se aquecer. E o corpo dele entra em baixa temperatura. É um cordeiro que demora mais para levantar, demora mais para mamar. Além do que o colostro da ovelha também não vai ter a mesma qualidade, porque é um animal que veio mal nutrido, que veio sofrendo, não vai produzir grande quantidade de colostro, que é a primeira vacina do cordeiro, não vai ser suficiente para imunizar esse cordeiro, nem para alimentar ele da maneira certa. A produção de leite dela para frente vai ficar comprometida, ela não vai ter uma boa produção de leite, ou seja, foi o boi com a corda. Por mais que esse cordeiro nasça bem, não vai se desenvolver bem. Vai ter baixa imunidade, a chance de morrer é maior, ele tem baixo ganho de peso porque tem pouca produção de leite. É uma safra perdida. É um cordeiro que pega qualquer diarreia, que pega qualquer pneumonia, que está o tempo todo com problema, que está o tempo todo você lá aplicando medicamento para tentar salvar ele, gastando com ele, e ele não vai responder. Aí você pensa, ah, essa genética é ruim, a ovelha tem uma genética ruim, o medicamento que eu uso não é bom, eu preciso saber do medicamento melhor, eu preciso de uma vitamina para os meus animais, uma vitamina para deixar forte. O problema não está aí, não. O problema está na falta de cuidado ali atrás, antes dessa ovelha entrar no terço final, para que ela não entrasse nesse balanço energético negativo e desencadeasse todos esses problemas. Tá, e como é que eu começo a mudar isso a partir de hoje? Primeiro que você tem que avaliar seus animais e ver quando eles estão perdendo peso, não deixar perder peso, mas a gente não avalia eles só de achômetro, assim, de olhômetro, a gente avalia a condição corporal, para a gente ter uma medida, senão a gente não vai lembrar. Se eu tenho 2 ovelhas, eu consigo ver se está emagrecendo ou engordando. Se eu tenho 50, já não lembro de cabeça todas essas ovelhas, qual está mais magro, qual está mais gordo, qual ganhou peso, qual perdeu. E eu não preciso ficar pesando, eu posso avaliar a condição corporal, fazer essa anotação para ter essa avaliação. Então, assim a gente consegue ir avaliando como é que estão os nossos animais e se eu precisar intervir, eu vou intervir antes de a gente chegar nesse ponto. Mas isso só não é suficiente, porque existem fases, como eu falei, a gente tem 3 fases na gestação e a gente precisa saber o que a gente vai fornecer para esses animais nesse período, quais são os alimentos corretos, suplementos corretos, divisão de lote, ou seja, uma série de manejos que a gente faz que salvam essas ovelhas, que salvam essas vidas e que garantem uma boa produção de cordeiros. Mas não adianta eu te dar uma receita aqui pronta de bolo, uma ração para você fazer para os seus animais, porque não é uma coisa, um pontinho que vai resolver. É um sistema que a gente trabalha, é um manejo estruturado, é um planejamento para que você não caia neste problema, ou num outro, ou num outro, ou num outro. Manejo sem método é só tentativa e erro, não é uma açãozinha isolada que vai resolver um problema de um rebanho. Então, tudo isso que eu falei aqui hoje, da toxemia, da gestação, é só um dos problemas que acontecem na ovinocultura, que levam à perda de ovelhas, que levam a aborto, que levam ao nascimento de cordeiros fracos, baixa produção, baixo resultado para a criação.
alta mortalidade de cordeiros. Então, uma boa produção de ovinos, ela não vai acontecer por causa de um remédio específico, de uma vitamina, de uma ração, de uma raça. Ela acontece quando você conhece os pontos críticos da criação, entende como que esses pontos críticos atrapalham sua criação e sabe como corrigir esses pontos para que eles não aconteçam dentro do seu rebanho. Então, se você se cansou já de ter problema na gestação de ovelha, enterrar a ovelha no fim da gestação, ter alta taxa de mortalidade, cordeiros nascendo fracos, presta atenção em tudo isso que eu falei e não deixe de assistir esse vídeo que eu vou colocar aqui, onde eu falo sobre verminose, porque uma ovelha que está com pouca alimentação na gestação e com problema de verme é um problema duplo para você enfrentar aí. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.